Queer Nation. Então vamos lá, minha gente, boa noite. Mais uma aula aqui, iniciando. E essa aula a gente vai, Inaia vai começar falando um pouquinho do que ficou da aula anterior, né, que a gente não conseguiu terminar. E a gente vai começar a falar sobre esse tema aí. A aula hoje está sucesso também. Vamos lá. Boa noite. Chegamos aí ao nosso quinto encontro do curso Queer Foco. Lembrando que esse curso é uma realização da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Mato Grosso. Eu sou Inaí Cortez, essa altura do campeonato todos vocês já me conhecem. E a gente vai começar o nosso quinto encontro, onde a gente vai começar a entrar aqui um pouquinho nos anos 80, né? Que a gente já iniciou na última aula, mas agora a gente entra mais a fundo, né? Falando sobre os movimentos LGBTI+, no Brasil, e com muita arte, né? Como sempre. Então, só para a gente retomar um pouquinho o que a gente viu na aula passada. Então, a gente trouxe esse contexto, né, de como surge o movimento LGBTI+, no Brasil e das suas dificuldades, né? Uma grande dificuldade por conta da ditadura, né, a ditadura ali que vai, né, ser uma grande inimiga de todos os movimentos de lutas por direito, né, LGBTI+, não vai ser diferente. Uma grande censura, ali a gente começa também, né, no início da ditadura, com um certo, né, moralismo em relação à população LGBTI+, e ao longo disso vai piorando. Então, no final da ditadura, você já tem dossiês sobre pessoas, né, sobre sexualidade de pessoas investigadas pela ditadura, a repressão contra a comunidade LGBTI+, vai ficando muito severa, então, a ditadura tem esse percurso, a gente tem ali, né, outras dificuldades, como eu falei, né, que a gente não tinha uma comunidade LGBTI+, assumida, e é claro, né, não que eu esteja culpando essas pessoas, né, porque né, elas viviam dentro desse contexto social que a gente está trazendo, então realmente era, inclusive, bastante perigoso você ser assumido aí, né, no final da década de 70. E a gente também trouxe essa questão de como as lutas pelos direitos LGBTI+, eles também não eram muito aceitos dentro da luta por outros direitos. Então, muitas vezes era apontado, né, pela própria esquerda como se a luta pelos direitos LGBTI+, estivesse desviando do foco principal, que seria ali a luta de classes, a luta pelo fim da ditadura, muitas vezes se utilizando do pensamento de Stalin, que coloca ali a homossexualidade como um desvio burguês. E aí, só para trazer aqui algumas referências para vocês, né? Quem quiser se aprofundar mais no tema, né, dos direitos LGBTI+, da ditadura, tem esses dois livros. A vida de Herbert Daniel, né, que foi um militante, inclusive militante, né, da luta armada, e aí a dificuldade dele de ser um militante contra a ditadura e não poder, né, ser um militante, né, pelos direitos LGBTI+, dentro do movimento. E aí eu trouxe aqui também, né, esse livro do James Green, do Renan Quinalha. O Renan Quinalha, ele é um autor que eu uso o tempo inteiro aqui no nosso curso, inclusive eu queria conhecer um dia, saber se ele dorme, se ele almoça, porque ele publica mais de um livro por ano, às vezes. Mas é muito impressionante, é uma pesquisa muito concisa, assim. Então, é um autor que vale super a pena aí para quem quiser se aprofundar. Aqui eu trouxe também, né, o catálogo Orgulho e Resistência LGBT na Ditadura, que foi uma exposição realizada no Memorial da Resistência de São Paulo. Esse catálogo ele é muito interessante e, inclusive, ele tem disponível online. A gente pode mandar para vocês, de repente, o PDF no grupo de WhatsApp. E aí é legal porque tem texto, tem imagens do período, algumas matérias. E aí a gente, né, estava falando do Grupo Somos, que foi o primeiro grupo, né, de militâncias LGBTI+, no Brasil.
E a gente, na aula passada, falou um pouquinho, bastante, do Trevisan, e nessa aula a gente vai começar falando do Darcy Penteado, que foi um integrante do Grupo Somos, também é um dos editores do jornal Lampião, inclusive, né, quem cuidava de toda a parte artística e ilustração do jornal. Darcy Penteado é um artista, assim, maravilhoso, trabalha com cenografia, figurino, e, né, nas artes gráficas, pintura, gravura, um multiartista excelente. Inclusive, assim, eu vou dar bastante enfoque para ele nessa aula, porque ele é um grande artista e a gente não tem um acervo dele organizado no Brasil. Inclusive, antes dele falecer, ele deixou um testamento com a listagem das obras, né, e pedindo que fosse criada uma fundação, né, para que as obras dele ficassem abertas ao público. Boa parte dessas obras foram doadas para a Prefeitura de São Roque, que é a cidade que ele nasceu. Hoje em dia, né, muitas obras estão lá em São Roque, mas essas obras não são abertas ao público. Então, é um artista fantástico brasileiro que a gente não vê nas exposições de arte brasileira, a gente não tem contato com essas obras. Para fazer essa aula foi super difícil, tive que pesquisar a página de leilão, assim, muitas das interpretações de obras que eu trago por aqui são bastante autorais, né, eu tenho autoridade para isso, porque eu sou historiadora da arte, mas a gente gosta de ler críticas anteriores, né, então é bem difícil de você encontrar, e é um absurdo o que o Brasil faz com esse artista, assim, porque é um artista com uma qualidade técnica impressionante. E aí eu fiz um recorte da obra dele, trazendo um pouquinho, como ele era um artista, né, de multilinguagem, trazendo um pouquinho de cada área. Então eu trouxe aqui, né, essa ilustração, um clássico brasileiro, né, o livro Infância de Graciliano Ramos. Então aqui eu trouxe uma ilustração que ele fez para esse livro, inclusive bem forte essa ilustração, né? Eu sou muito fã quando as ilustrações brasileiras vão por esse caminho da xilogravura, né, trazendo essa referência da literatura de cordel. Eu acho fantástico, acho que a gente produz trabalhos incríveis nesse sentido. Essa ilustração do Darcy Penteado é uma. Inclusive, né, tem tudo a ver com a temática do livro, né, você trazer essa referência do cordel, porque ele vai falar ali muito, né, dessa dificuldade econômica. E aí, na sequência, eu trouxe essa ilustração de Alice no País das Maravilhas, que eu acho que, inclusive, talvez vocês até conheçam, né? Essa ilustração é bastante conhecida, porque às vezes a gente conhece a imagem e não sabe quem fez, né? Então, essa ilustração também foi do Darcy Penteado, e eu acho que é uma das ilustrações mais conhecidas aqui que a gente vai ter no Brasil. É fantástica. Inclusive, ela foi premiada no Festival de Bolonha, na Itália. O Darcy Penteado, ele inclusive ganhou diversos prêmios ao longo da vida. Aqui eu trouxe um exemplo dele na cenografia. Ele fez a cenografia de diversos espetáculos, né, da década de 70, 80. E aqui ele parafraseia ali o Simonal, né? Homenagem ao charme, à graça e à beleza, só que em vez da mulher brasileira, ele coloca aí da bicha brasileira. E é bastante interessante que ele tira o veneno, né? Porque na frase do Simonal também tem o veneno da mulher brasileira, né? Então, o veneno aqui não pertence nem às bichas, segundo o Darcy Penteado, né? Porque quando ele parafraseou, ele tirou o veneno da frase. Aqui eu trouxe uma fala dele, né? Onde ele diz que ele criou a arte erótica homossexual no Brasil.
Ele fala isso porque ele vai ser um artista que vai retratar bastante casais gays, que era uma coisa, que você não via no Brasil na época, né, os artistas se debruçarem sobre essa temática, e o Darcy Penteado vai explorar bastante, né, essa questão dos casais gays, na sua obra. Inclusive, não só o que é muito interessante do Darcy Penteado é porque ele, além de ser um artista, né, que circulava muito no meio das artes visuais, ele também tinha um contato muito com a comunicação. Então, as imagens dele, para além, né, desse cenário de exposições, também você tinha muitas ilustrações em livros, em jornais. É claro que aí, né, o jornal já nesse período já vai ter uma censura ali, né? Mas, inclusive, no próprio Lampião você tem, que a gente falou na aula passada, você tem inúmeras ilustrações dele. Aqui eu quis trazer, né, para fazer referência ao Darcy Penteado na literatura. Ele também vai escrever alguns livros, e aqui eu trouxe o Teoremambo, que é um livro de 1979, que fala, né, tem como personagens principais ali 2 operários gays. E eu acho muito interessante trazer, enfatizar essa questão, tanto como eu já trouxe na aula passada, né, falando da ligação, né, do movimento LGBTI+, do Somos, com o movimento negro, falando, né, do 1º de Maio, que inclusive teve a discussão ali, né, se o Somos ia participar ou não, mas enfim, boa parte dos integrantes do Somos acabaram participando, né, essa relação do movimento LGBT+, com a luta dos trabalhadores, eu gosto muito de reforçar essas questões, como a gente vai ver aqui no Teoremambo, né, que os personagens do livro são 2 operários, porque é bastante comum a gente ver no Brasil uma crítica de que o movimento LGBTI+, ele está ligado ao liberalismo econômico e ao capitalismo, né, de que o movimento foi captado pelo capitalismo, cooptado pelo capitalismo, né, para fazer um nicho de mercado, né, ali a questão do pink money. Eu me aprofundo um pouquinho mais nessas questões na próxima aula, mas só para dar uma resumida aqui, é muito comum você ver essa narrativa, né, como se o movimento LGBTI+, ele fosse um movimento que não se preocupasse com a luta de classes, e até o extremo oposto, né, que fosse um movimento que vem do capitalismo. E isso não é verdade. É claro que sim, a gente teve um momento em que você vai ter apropriação desse movimento, mas isso não é nenhuma particularidade do movimento LGBTI+, isso é uma coisa que é uma ferramenta do capitalismo, né? Você transformar lutas em públicos nichos, mas a gente, né, antes disso acontecer, a gente vai ter muito forte ali uma associação do movimento LGBTI+, com o movimento negro, com o movimento dos trabalhadores. Então, eu quis enfatizar essa questão. Uma outra coisa que eu acho que é muito interessante, que o Darcy Penteado traz aqui de uma maneira muito clara, mas isso também está presente em outras obras dele, é essa apropriação dos símbolos nacionais. Né? Então, aqui a gente vê muito claramente, né, essa questão das frutas na cabeça, e eu acho isso muito legal, porque com isso ele cria também uma narrativa de que os símbolos nacionais eles também pertencem à comunidade LGBTI+, né? Que essa comunidade ela não, não está fora do Brasil, né? Então esses símbolos também são nossos. Então eu acho muito interessante quando ele usa toda essa simbologia nas suas obras, como ele faz aqui na capa do Teoremambo. Eu trouxe essa como exemplo, mas ele também vai fazer isso em outras obras. Eu tive que me conter aqui, porque senão a gente ia falar a aula inteira sobre ele. Tô aqui segurando o riso, tá, gente? Só pra... E aqui, pessoal, eu quis trazer, gente, olha só, o Argan, o famoso Argan, o historiador da arte, o próprio, falou sobre a obra do Darcy Penteado, né? Para quem não tem muito domínio sobre história da arte, Argan é um historiador da arte importantíssimo, super conhecido.
italiano, inclusive foi prefeito de Roma, enfim, ele fala sobre a obra do Darcy Penteado e o Brasil não valoriza essa obra. Espero que todo mundo esteja me assistindo aí, mas enfim, deixa eu continuar aqui, já passou o momento do protesto. Argan destacou a nostálgica poesia dos objetos extintos como uma constante na obra do artista, apreciando a maneira como ele explorou a relação entre a cultura popular e a arte contemporânea, revelando um profundo entendimento das complexidades da sociedade moderna por meio de sua expressão artística singular. A classificação post-pop ressoou como uma marca de inovação e criatividade na cena artística italiana. Então, o Argan vai colocar aí, né, o Darcy Penteado como um responsável por uma mudança na cena artística da Itália. E também queria reforçar aqui que eu tive acesso a essa crítica por meio da pesquisa da Jaqueline Ferreira, né, que ela realizou uma pesquisa em 2022 bastante aprofundada sobre Darcy Penteado. Eu, inclusive, fiquei muito feliz de ter contato com essa pesquisa, porque, né, é uma referência, assim, antes dela é muito difícil você encontrar informação. Inclusive, quando você entra no próprio site do Itaú Cultural, né, que é um site muito respeitado de arte, se você olha para a biografia ali, ela tem 5 linhas, né, enquanto você vai ver artistas do mesmo período com biografias super extensas e toda a lista de obras ali. Então, ela fez esse trabalho bastante importante. E aqui, só para a gente entender um pouquinho dessa crítica que o Argan vai fazer, eu trouxe essa obra aqui, que é A Mulher e a Viola. E quando ele fala ali, né, ele faz uma referência da pop art. E a pop art, ela vai utilizar muito a colagem, e só que ela se utiliza muito das imagens que são próprias da cultura de massa. Então, ela vai usar muito das imagens, né, que estão forte ali, né, na televisão, nas revistas, também uma relação muito ali com os quadrinhos. E o que o Argan vai colocar lá é que o Darcy Penteado ele consegue construir uma imagem na qual ele lida com esses símbolos, né? Com essa produção gráfica nova, própria da cultura de massa, mas ele também lida com essas imagens que são históricas. Então, na obra dele, ele consegue conciliar essas duas coisas. E, para além do Argan, eu ainda vou trazer uma questão que ele consegue muito bem trazer essas referências, tanto dessa imagem que é jornalística, porque ele tem muito acesso a esses meios, né? Com as imagens da história da arte. Então, ele tem um trabalho ali, né, de um diálogo de imagens assim muito rico. E eu acho que aqui nessa obra isso fica bem em evidência, né? Então, quando você olha para aquele quadro ali, né, você vê uma imagem, né, certamente de um acervo pessoal, mas aí quando você olha para a moça que está sentada ali, para a gente, né, hoje já parece uma imagem antiga, mas se você imaginar as revistas da época, então seria como se a gente pegasse, né, uma revista hoje, né, e recortasse a imagem e colocasse ali, só para vocês entenderem, né, porque eu estou falando, né, das imagens novas da época com as imagens antigas, mas quando a gente olha para essas imagens hoje parece que ambas são antigas, mas não era assim, né, quando a gente lê A Luz de 1965. E aí eu trouxe também esse trabalho interessantíssimo, que é um autorretrato que ele vai fazer, utilizando aí técnicas de colagem e de pintura. E, e aí é muito interessante, né? Que ele faz um autorretrato, onde ele não coloca a sua imagem, né? Geralmente a gente olha para um autorretrato já esperando um retrato, mas aqui ele não coloca, né? Ele vai trazer essa questão gráfica do eu. E eu acho bastante interessante que ali ele coloca uma luva e esse símbolo, né, na mão é muito típico dos movimentos sociais, né, que vai nascer ali com o movimento negro, mas depois também, né, o feminismo vai se apropriar desse mesmo símbolo, né, utilizando dessa mão também como um símbolo da luta feminista.
E depois também, né, muitos artistas que vão trabalhar aí com a questão da ditadura também vão utilizar essa mesma simbologia, e aí ele traz essa luva ali e traz esse tom de vermelho bastante vivo, né, que se destaca bastante no contraste ali, né, a primeira coisa que a gente enxerga quando a gente olha para essa imagem. E a gente tem vários trabalhos aí do período da ditadura que vão trazer esse tom de vermelho justamente para fazer uma alusão aí, né, ao sangue, né, e às mortes que ocorreram durante a ditadura. Gente, esse trabalho aqui é fantástico. Aqui ele vai fazer a Via Crucis, né, que é inclusive um tema clássico bastante abordado por diversos artistas. Eu trouxe as imagens aqui, né, que eu encontrei, e dentro dessas imagens você tem tanto as imagens que estão nesse acervo de São Roque, quanto algumas imagens do MASP, mas eu não posso afirmar para vocês que essa é a série completa, no sentido de que ele fez somente essas imagens, que não teriam mais imagens, né, por conta dessas questões que eu coloquei, né, de você não ter esse acervo organizado, dele não, você não ter acesso ao público. Então eu não sei se teriam outras imagens para além dessa, mas só essas que a gente tem aqui já são maravilhosas. Então ele traz esse tema clássico, né, que é a Via Crucis. E olha como ele lida com os elementos aqui. Então a gente vê, né, ali uma abordagem, né, quando a gente vê nessa questão da moldura que se faz da imagem, que vai remeter à Idade Média. E aí ele se utiliza muito ali, né, do desenho, também trabalhando com uma questão ali que eu até imagino que seja alguma técnica muito próxima da litogravura que ele deve ter feito ali, né, para criar esses contrastes bastante escuros. E ele também vai utilizar a colagem para fazer a Via Crucis. Além disso, à esquerda, ele também dialoga com essas imagens que vêm do desenho, né? Também dialogando aí com a cultura de massa, como o próprio Argan falou, né? Que ele consegue fazer essas conexões muito bem atrás da cruz. E ali, né, as pessoas que estão assistindo a crucificação, ele vai se utilizar da fotografia. Ele traz essa Via Crucis com bastante. É muito, muito potente esse trabalho. E aí, aqui mais uma passagem da Via Crucis, né, onde ele tem essa fala, né? Filhos de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmos, por seus filhos. E o que que ele faz aqui, né? Ele usa essas fotografias ele encontrou num chão de uma igreja de São Roque, então provavelmente eram fotos, né, de um acervo da própria igreja, né, de festas, enfim, e eventos que aconteceram ali na igreja que geraram essas fotografias. Então, ali são os próprios fiéis dessa igreja, né? E aí ele se utiliza dessa colagem para fazer essas imagens, e, e aí ele traz uma releitura contemporânea desse tema clássico, né, que é a Via Crucis. E essa releitura ele traz tanto na técnica, né, quando ele vai abusar ali do desenho, das influências medieval, da colagem, da fotografia. Então a técnica ela é muito inovadora, mas o próprio conteúdo também, porque as pessoas que estavam ali, né, assistindo a crucificação, né, que inclusive, né, as pessoas que queriam que Jesus fosse crucificado, ele coloca como os próprios fiéis da igreja. Então ele traz muito essa leitura, né, sobre o julgamento. Então ele coloca, né, as pessoas que assistiram ali a crucificação de Jesus, né, como pessoas, né, que julgavam, né, o comportamento, né, dentro dessas ideias muito moralistas, e ele coloca os próprios fiéis nesse lugar. Aqui a gente tem, né, mais uma imagem
genial, assim, né, como ele coloca as pessoas, né, na fotografia ali abaixo da imagem de Cristo, e aí ele vai utilizar ali a mensagem bíblica atrás, criando esse fundo. Eu tentei, traduzir esse trecho, mas eu não consegui. Essa aqui é belíssima, né, gente? A gente vê um pouco aqui também, né, eu sinto uma referência um pouco ali de Goya, né, da arte espanhola. É incrível. E, assim, é uma habilidade tremenda, assim, como ele consegue lidar com imagens de fontes muito diferentes, né, como o desenho, a fotografia, essas imagens que vêm da cultura de massa, e criar uma obra que é única, né. Você tem essa diferenciação ali, mas você tem uma unidade dentro dessa imagem. Ele consegue construir isso. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Não, tô só consentindo. E aqui eu trouxe uma fala dele sobre a Via Crucis. Aí ele diz o seguinte: considero a Via Crucis um dos temas mais apaixonantes. O drama do Cristo é tão atual, a humanidade continua tão a mesma coisa, que tenho certeza, caso ele de novo aparecesse, seria igualmente crucificado. Sabe-se lá se já não voltou algumas vezes, e se em todas elas nós não o assassinamos. Quanto Cristo já terão sido sacrificados só pela nossa geração? E aí, né, aqui com essa mensagem linda do Darcy Penteado, a gente vai finalizar, então, esse momento do Grupo Somos, que foi importantíssimo, né, o primeiro grupo na luta por direitos LGBTI+, no Brasil. E aí eu vou passar a bola aqui para Marcela. Bom, minha gente, vamos lá. Ah, opa, acho que A elas Denise levantaram a levantou a mão. mão, acho que elas querem trocar. Tá. Hoje a gente vai falar dessas 4 mulheres, né? Eu trouxe essa pesquisa, esse pedaço da pesquisa, para a gente falar sobre essas 4 mulheres. E aí, quando a gente olha para esses rostos, a gente reconhece essas mulheres? A gente sabe quem elas são? É muito legal começar assim, porque quando a gente não estuda, não cria referências femininas dentro da nossa história, essas mulheres ficam apagadas. Então, a gente faz questão de trazer essas mulheres para que a gente conheça um pouquinho mais da história, do que elas fizeram. Então, aqui a gente começa com a Miriam Martinho, que foi fundadora do grupo lésbico feminista, dissidente do grupo Somos. Aí vocês lembram que Naê, no início, falou sobre o grupo Somos, né? E dentro do grupo Somos, a Miriam, ela aparece e ela forma um subgrupo dentro do Somos. É importante a gente lembrar que o grupo Somos é um grupo era, né, um grupo majoritariamente masculino. Era mais ou menos uma proporção de 80 homens para 10 mulheres. E dentro dessas 10 mulheres, existia uma discussão sobre as mulheres homossexuais. Gravem bem esse nome, que eu vou falar bastante isso. É um termo que era usado nessa época, final da década de 70.
início da década de 80, esse termo, ele era muito utilizado. E o termo lésbica não era um termo muito aceito, por incrível que pareça, dentro do meio das mulheres homossexuais. É meio bizarro a gente, né, pensar isso, mas era assim. Então, a primeira que a gente traz é a Miriam. Ela vai fundar esse grupo junto com a Roseli, que criam uma outra coisa também muito legal que a gente vai ver lá na frente. E ela vai fazer o Levante do Ferros Bar. Aqui eu só estou dando, né, as pinceladinhas e a gente vai aprofundando mais para frente, à medida que os slides forem, né, avançando. Em seguida, a gente tem a Cassandra Rios. Gente, eu recomendo todo mundo que está aqui a procurar um livro dessa mulher. Ela foi a escritora mais censurada pela ditadura. Vou falar sobre ela de uma forma mais detalhada mais para frente. Mas eu já começo aqui assim, fazendo esse pedido. Quem quiser, eu tenho o PDF do primeiro livro dela e vale a pena. Por último, e não menos importante, porque é bom a gente sempre trazer as pessoas de fora desse eixo Rio-São Paulo, aqui, né, Sudeste. É importante a gente falar sobre pessoas que construíram outros movimentos fora desse eixo. E aqui a gente traz a Josenita Duda, que foi pioneira do movimento lésbico em Pernambuco. E ela não foi só isso, tá, gente? Ela foi muita coisa, muita coisa. Então, segura aí que a gente vai chegar lá e falar de todo mundo. Primeiro a gente vai falar da Miriam. Primeiro eu quero falar dessa foto maravilhosa. A Miriam, ela está sentada com essa calça mais clara. A Roseli está do lado dela. E aqui tem um fragmentozinho de um texto que ela publicou no folhetim que elas vão desenvolver, né? E eu vou falar também sobre esse folhetim, que é o Chama com Chama. Então, quando eu vejo seus olhos de sanha, quando beijo sua boca ilícita, um gosto de sangue me excita, a garganta calada. Venha, o corpo, a gente esconde debaixo dos olhos do mundo. As pistas a gente encobre num sorriso profundo. O álibi, sendo nós, é um crime perfeito, o que não torna ainda mais, um pouco mais, tão bonito sermos cúmplices. Miriam Martinho, ela inaugurou, institucionalizou o movimento lésbico no Brasil. Ela foi, junto com a Roseli Ruth, ela foi a primeira pessoa que conseguiu realmente institucionalizar um grupo lésbico feminista que durou um bom tempo, assim, não é? Bom, e aí parece que estou indo e voltando, né? Mas a história fica mais ou menos assim. Na 12ª edição do jornal Lampião da Esquina, as mulheres que faziam parte do grupo Somos, que foram 21 mulheres que organizaram essa escrita, elas decidiram escrever para o Lampião da Esquina. Então, foram 21 mulheres que se reuniram, organizaram toda uma escrita, toda uma história, para conseguir fazer uma coisa que realmente marcasse a presença das mulheres lésbicas na história desse folhetim. Tanto que até a própria capa do Lampião já vem, né? Amor entre mulheres. E elas dedicam 5 páginas dessa edição para falar sobre elas, para falar sobre seus desejos, sobre suas necessidades,
sobre suas subjetividades, sobre como os seus corpos são importantes, necessários e precisam ser visíveis dentro da sociedade. E tanto que essa imagem aqui, né, que eu recortei do jornal, nós também estamos aqui. Oi, Denise, boa noite. Que bom que você chegou. O mais importante é que você já está aqui. Então, eu fiz questão de recortar essa imagem, que é uma imagem muito forte, né? Nós também estamos aqui. Então, de nada. Pela primeira vez na história deste país, um grupo de mulheres se reúne para falar e escrever acerca de sua homossexualidade, né? Então, elas vão trazendo, elas só querem ser entendidas. Gravem bem essa palavra. Entendidas. As mulheres homossexuais, final da década de 70, década de 80, se bobear até a década de 90, elas eram chamadas de entendidas. É uma mulher entendida. Entendida de quê? Virou um termo muito pejorativo, essa palavra entendida, tá? Mas daqui a pouquinho a gente vai entender a entendida com uma outra pessoa que me ouviu, tá? Ah, desculpa, deixa eu voltar aqui. Ela fala, ó, é assim que nós queremos ser entendidas. E é assim que nós precisamos começar a nos entender. Olha que legal. E aí, depois que elas escrevem esse esse artigo no Lampião, que foram 5 páginas. Até se vocês quiserem, gente, os materiais, vocês podem pedir. Essa edição do Lampião a gente também tem, tá? Se vocês quiserem ler e tal, com calma, ver como que era. E aí o que acontece? Elas escrevem essas páginas, e aí vem o Trevisan, abraça a Miriam, assim, né? No canto, tal, chama ela no canto, fala: Miriam, olha só, tá rolando um encontro de grupos feministas em São Paulo. Você está sabendo disso? Aí ela, não. Aí ele, pô, eu acho que ainda dá tempo de vocês se inscreverem para apresentarem alguma coisa, né? Para apresentarem algum trabalho ou alguma proposta. Enfim, elas foram. Aqui a gente tem pouquíssimos registros desse momento, mas esses registros que a gente conseguiu encontrar já nos dizem bastante coisa. E aí a Miriam, ela conta que quando ela chegou nesse encontro de grupos feministas de São Paulo, as pautas, elas eram pautas muito voltadas especificamente para as mulheres. Então, por exemplo, uma pauta que chamou muita atenção delas era uma pauta de que as mulheres precisavam que fossem construídas políticas públicas para a construção de creche, porque as mulheres precisavam trabalhar. Vejam que nós estamos falando disso. Isso foi esse primeiro encontro, eu não coloquei a data aqui, mas ele foi em 82. Vejam quão pouco tempo isso era um debate ainda, era uma luta para que as mulheres tivessem espaço no mercado de trabalho, com quem que eu vou deixar os filhos, as filhas, né? Como é que isso vai funcionar? Enfim. Então vejam que essa era uma luta e essa era uma das grandes pautas desse encontro feminista. E aí, quando as meninas do LF chegaram, elas falaram, gente, mas espera aí, as discussões sobre feminismo aqui, elas estão num lugar e a gente está em outro, né? Então, espera aí, vamos chegar aqui também e vamos apresentar outras coisas a serem debatidas? E aí, quando a Miriam chega com o grupo e começa a apresentar os trabalhos, tem essa foto aí, essa foto vertical, é um registro do trabalho que elas apresentaram e tal. E aí, quando elas chegam para apresentar esse trabalho,
elas veem uma reação de desprezo do próprio encontro feminista, de outras mulheres que estavam ali assistindo e debatendo os temas. E ali elas começaram a perceber uma coisa que talvez antes elas não tinham se dado tanto conta, assim, de que elas precisavam ocupar esse espaço, que elas precisavam não só ocupar esse espaço, mas como criar um espaço para que elas tivessem voz, né, novamente, para que esses corpos também pudessem ocupar os espaços dos quais eles têm direito, né. Ah, sim, e aqui, eu estou falando e o texto, né, enfim, o texto está aqui, elas criam dentro desse primeiro encontro feminista, elas conseguem algumas pessoas que são a favor, e aí elas entram numa comissão de luta contra a violência, que isso, independente da mulher ser entendida ou não, é uma questão, né. E dentro dessa comissão que foi construída, é criado o SOS Mulher, que vai ser o embrião das delegacias da mulher que a gente conhece hoje. A gente fala essas coisas, e é muito importante que a gente fale essas coisas para a gente entender por onde a gente passou, saber quais foram as pessoas que atravessaram esse deserto e construíram tudo aquilo que a gente vê hoje. É através delas que a gente consegue lutar pelo que a gente tem hoje, né, porque tem muita coisa ainda pela frente que a gente precisa lutar, não só para conquistar, mas para manter. E minha gente, e Denisa vai trocar de novo? Vai trocar, Denisa? Não? Ela já levantou a mão. Não? Ah, tá. Quando puder continuar, fala. Pode? Tá bom. E aí, no dia 15 de novembro de 1980, e Inaia me ajuda, é Richer, né, o delegado Richer institui uma operação na Rua Martinho Prado, em São Paulo, que chama Operação Sapatão. Então, todas as mulheres entendidas, elas eram abordadas pelos policiais, perguntava onde estava morando, o que estava fazendo ali, nem pedia identidade. O policial olhava a mulher, identificava a mulher como uma mulher homossexual entendida, levava para a delegacia e violentava as mulheres. Violentava mesmo, gente. De bater, de estuprar, de tudo isso. Violentar. E e aí o que acontece? Logo em seguida é feito um movimento, uma manifestação contra esse delegado, e esse cartaz é um cartaz que ficou marcado para essa manifestação, né, pedindo pelo prazer lésbico. Isso também, né, uma das diversas lutas que aconteceram nesse período. Essa é uma delas. Aqui do lado a gente tem um registro de matéria de jornal, falando sobre a Operação Sapatão. E esses movimentos, né, essa repressão, tudo isso só foi fazendo com que esse movimento ficasse ainda mais consistente. As pessoas realmente se juntassem para que esse movimento ficasse mais consistente. E que para que esse movimento ficasse ainda mais consistente, não só em São Paulo, mas como no Brasil inteiro, a gente tem a criação do folhetim. Lembra que eu Só falei? dar um complemento Tá bom, em relação ao Richer rapidinho. tá. Não, só para complementar, né, que a operação do sapatão, na verdade, assim, o
o Richer, ele começa as suas operações contra a população trans, né? Então, a população trans vai sofrer muito na mão do Richer, assim, vão ter várias operações onde a população trans vai ser levada, violentada, expulsa do centro de São Paulo, vai até passar a habitar em outro bairro, que eu não me lembro agora. E o Richer, né, ele é um desses personagens que eu falei da ditadura, né, que vai ser responsável aí por criar essa investigação de pessoas, né, esse dossiê de sexualidade de pessoas, né, de uma certa forma institucionalizando essa repressão à comunidade LGBTI+, dentro da ditadura. E, e essa manifestação contra o delegado, ela é bastante importante, né, pela sobrevivência das pessoas em si, mas ela é um momento em que toda a comunidade LGBTI+ se une, né, porque como a Marcela trouxe muito bem, né? Então, ali o Somos excluía as mulheres, aí o movimento feminista também dava pouca abertura para as mulheres, aí a população trans não era nem aceita, né, dentro dos movimentos de homens gays, nem no movimento lésbico. Então, assim, esse momento dessa manifestação, ele vai ser um momento também de união da comunidade LGBTI+. O primeiro momento, assim, onde a comunidade realmente se une, assim, né, com todas as suas diferenças e necessidades, e, enfim, só queria falar isso. Ai, obrigada, Nair, obrigada. E assim, é legal a gente pensar que, além da questão do preconceito, a gente vive um contexto de repressão. Então, são duas grandes forças que pressionam essa comunidade para que ela realmente se una e faça alguma coisa. E como a gente está falando aqui das mulheres entendidas, das mulheres lésbicas, né? Então, Miriam, Roseli e outras mulheres maravilhosas também se juntam para formar o Xana com Xana. Mas para criar esse folhetim, elas tiveram que se dissociar do Grupo Somos. Houve um racha dentro do Grupo Somos, não só entre o Grupo Somos e o grupo lésbico feminista que já estava formado, mas principalmente um racha dentro do grupo lésbico feminista, porque havia mulheres ali dentro que não concordavam com algumas opiniões. Então, se destacam desse grupo Miriam, Roseli, elas saem e formam um GALF, que aí é o Grupo Afirmativo Lésbico Feminista, que vai ser o grupo responsável a criar o Xana com Xana. Já que existe o Lampião da Esquina para os Somos, vamos criar então o nosso próprio folhetim? E aí o Xana com Xana, também edições mensais, edições que tratam da mulher como um todo, das mulheres lésbicas, assuntos que estão em volta das mulheres lésbicas. É a questão da família, é a questão de saúde. O Xana com Xana fala também muito sobre obras de arte, sobre literatura, dá muito valor para isso, mas principalmente focando na mulher lésbica. E esse jornal, gente, ele fez um sucesso absurdo. Elas começaram a divulgar uma caixa postal, e aí caixa postal é o seguinte, caixa postal era um número para o qual você mandava pelo correio, e esse número ele não tinha endereço. Essa foi uma jogada, assim. Então, até por questões de ditadura, de repressão, de censura, elas abriram essa caixa postal, que é um número, um grupo de números, não me lembro se eram 5 números, não sei, mas era um grupo de números em que você chegava no correio e mandava uma carta para aqueles números e a carta chegava. E elas contam que a caixa postal todo mês ela ficava abarrotada de cartas do Brasil inteiro, de gente querendo receber Xana com Xana no Brasil inteiro. Então, vejam que é um assunto
que precisava realmente de um espaço, né, como eu estou, frisando aqui, né. Não era somente dizer assim: "Ai, nós existimos". Ocupar esse espaço demanda muito mais ações que vão além, né, do que simplesmente só existir. Você precisa, eh, criar oportunidades, criar canais de comunicação, para que essas pessoas também se sintam, não é? Porque aí a mulher que está fora da região sudeste, por exemplo, vai receber aquele jornal lá no Mato Grosso e vai falar assim: "Caramba, eu posso ser assim também, por que não? Eu não estou maluca, eu não sou doida", não é? E então a gente chega na Roseli. Gente, a Roseli, ela fez um barraco, vou contar para vocês. Porque o Xana com Xana, ele era vendido, mas ele não era vendido em banca de jornal, assim, não era uma coisa muito aberta. Eram as próprias mulheres que produziam um jornal e elas botavam aquilo debaixo do braço e iam vendendo. E haviam lugares, obviamente, que eram lugares mais, mais abertos para esse tipo de venda. E o Ferros Bar era um bar que já tinha uma abertura para esse grupo homossexual, vamos dizer assim. Mas para as mulheres lésbicas não era uma coisa muito, as mulheres lésbicas, elas não eram muito aceitas nos espaços. Sei lá, as mulheres lésbicas amigas, assim, se reuniam e queriam comer dentro de um restaurante, elas não podiam entrar. Elas entravam, o dono do restaurante botava para fora. "Ah, você quer consumir? Então você vai consumir ali fora. Quer tomar um chopp? Você pode pedir um chopp. Eu levo o chopp para você aí fora". Não tinha abertura, elas eram realmente, né, colocadas de lado. E aí, eis que um belo dia, vamos lá. Então, eis que um belo dia, ela vai e fala assim: "Cara, vamos fazer um movimento nesse Ferros Bar. A gente precisa criar esse movimento". E aí o Ferros Bar, assim, gente, lotado lá dentro, muita gente, muita gente. E aí ela vem com uma galera do lado de fora e começa a fazer pressão, porque ela queria vender o jornal dentro do bar. E aquela confusão e tal, pode entrar, não pode entrar, quero deixar entrar, não quero deixar entrar, não sei o quê, tal, 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 tal. E aí aparece um guarda, vocês estão vendo uma foto aí do guarda na porta, com um capzinho e tal, então. Esse cara ficou ali, segurando a galera que queria entrar. "Não, então vocês não podem entrar, porque não pode vocês aqui dentro, não pode vender esse jornal, o seu Antônio, que era o dono do Ferros Bar, não quer que vocês vendam o jornal aqui dentro". E aquela confusão, nã-nã-nã-nã-nã, aí eis que alguém pega o cap desse camarada aí, tira da cabeça e joga lá dentro do bar. O que que o guarda fez? Foi lá dentro buscar o cap. No que ele foi lá dentro buscar o cap, a porta ficou aberta, todo mundo entrou. E aí dentro vocês estão vendo, né, a Roseli ali em cima da mesa, discursando, e começa uma coisa de falar alto, porque o espaço aqui não pode ser só para homens homossexuais, tem que ser para mulheres também, tem que ser para todo mundo, e tarará, tarará. E aí ali ela começa a vender, e seu Antônio, vendo aquela situação da qual ele não tinha controle, passou a aceitar as mulheres dentro desse espaço. E vejam só, né, como que é difícil a gente conseguir esses espaços dentro desses lugares. E o que acontece é que o Ferros Bar, ele passa a ser esse espaço que vai ampliar um pouco mais o seu pensamento para a comunidade LGBTI+, e vai ser um espaço para que essas mulheres tenham o seu momento de debate, o seu momento de discussão, o seu momento de construção política, e também, lógico, né, porque a gente é filha de Deus,
a construção também das próprias subjetividades. É necessário que haja esses espaços. E nessa época elas tinham muito essa percepção de que esses espaços são importantes. Tanto que o dia 19 de agosto tem a sua importância, né? Acabou se tornando o dia da visibilidade lésbica por conta desse movimento no levante ao Ferros Bar. Tem alguma coisa que você queira acrescentar, Ney? Não? Tá, vamos em frente. Bom, então agora eu convido vocês para irem comigo para Pernambuco e conhecer Josenita Duda. Gente, essa mulher, que mulher maravilhosa. Ela conta que no final da década de 70, ela fazia parte do movimento libertário de Dom Helder Câmara. Então, ela fazia parte do grupo da igreja durante o dia, né, e participava de todas aquelas coisas e tal, e aí à noite ela juntava o seu grupo de mulheres entendidas e todas elas iam para sua casa. E na casa da Josenita acontecia a festa da metamorfose. E, gente, não era uma festa só para mulheres lésbicas, não. Era para mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, pessoas trans. Aconteciam shows de transformismo, tudo no quintal dessa mulher, hein? Tudo no quintal dessa mulher. E aí, com esses movimentos, ela começou a perceber que havia-se uma necessidade não só de fazer festa, de fazer bagunça, né, de atender essas necessidades das subjetividades das pessoas. Não, ela começou a pensar assim, cara, a gente precisa se preocupar com saúde. E aí, dentro das festas, ela começava, em algum momento, ela parava e fazia uma conversa, um bate-papo com as pessoas ali, falando sobre cuidados com o corpo, cuidados na hora do sexo, vai fazer com quem, o que tem que fazer, antes mesmo de qualquer campanha que a gente pode conhecer sobre a AIDS, tá? Porque a gente está falando do final da década de 70. Ela já fazia esses movimentos antes mesmo de qualquer. Ah, porque foi na década de 80 que começa, né? A gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente. E ela já fazia isso. Ela já começava esse movimento. Só que, minha gente, a casa dela ficou pequena. A casa dela ficou pequena. Então, assim, ela vai, além de ser a pioneira do movimento lésbico em Pernambuco, lá em Camaragibe, é ela que vai começar toda essa história. Ela vai participar da fundação do Movimento Negro Unificado. Olha como que isso é potente, porque ela não é só uma mulher lésbica, né? ela também se envolve, se reconhece e atua em outros movimentos. Ela participou do Amor, mas o Amor era um grupo de movimento homossexual majoritariamente masculino, é como somos aqui, né? O Amor lá era esse grupo, no qual ela também teve problemas, no qual as mulheres lá também passaram pelos seus preconceitos, e, enfim. E aí as mulheres saem do Amor e formam o AME, que é a Associação de Mulheres Entendidas. E a Josenita, ela explica, lembra que eu falei para vocês gravarem bem essa palavra, repeti ela várias vezes? Ela fala assim, nós somos realmente mulheres entendidas, porque nós entendemos de direitos, nós entendemos os nossos deveres, nós entendemos dos nossos corpos, entendemos o que precisamos fazer para cuidar dele e para cuidar das nossas. Então, nós realmente somos mulheres entendidas. Forte isso, né? E aí, cara, aí ela esse movimento dela vai crescendo, vai crescendo. E é claro, né, gente? Isso vai atravessando a década de 80, vai mais para frente.
Aqui eu estou colocando as coisas que ela em vida conseguiu fazer, né? Aí ela vai formar essa ONG, SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia. Ela constrói o Centro Comunitário Vivendo e Aprendendo, porque não só orientar as pessoas lésbicas, bissexuais e trans para qualquer questão de saúde, de autocuidado, ela também cria um centro comunitário e acolhe essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E a gente sabe como que a comunidade LGBT passa por questões de vulnerabilidade, principalmente as pessoas trans. Né? Isso não é uma coisa de agora, é uma coisa já de muito tempo. Então, né? Você vê que as lutas, elas têm cada letrinha de LGBT tem essa potência dessa luta que é importante. Bom, e aí Josemita constrói toda essa história dentro de Camaragibe, isso se estende a todo Pernambuco, porque ela fica muito conhecida por lá, e em 2020 ela nos deixa. E, assim, dentro da pesquisa, nossa, eu pesquisei bastante essas informações, assim, elas foram realmente apagadas, porque é mais uma mulher invisibilizada, maravilhosa, que deixou o seu legado. E ela deixou um legado, gente, tão importante, que em 2020, foi o ano de morte dela, foi criada a Secretaria da Mulher em Camaragibe. Vocês têm noção? Foi ontem foi criada a Secretaria da Mulher. Ontem. E com a Secretaria da Mulher foi instituída uma lei com o nome da Josemita, para que pessoas que praticassem qualquer tipo de violência ou condenados na Lei Maria da Penha não fossem eleitos no âmbito legislativo e executivo da Câmara de Camaragibe. Mesmo depois de já ter ido embora, a mulher arrasou. Não tem nem o que falar. Que mulher fantástica, fantástica. Eu vou pedir para a Inaê colocar um vídeo dela, que foi em 2020, se eu não me engano, aconteceu o Festival de Cinema de Camaragibe. E eles fizeram um vídeo em homenagem a ela. Aí eu trouxe, logicamente, para vocês verem, né? Eu sou mulher, antiga besta de um aborto mal feito. E se não me falha a memória, como poderei eu estar na história, se o Deus que me pariu não era fértil? Eu sou mulher, e já não me permito acreditar na simbologia de uma mentira histórica. Dione Barreto. Esse coco é meu, esse coco é teu, esse coco é Lia que vai cantar. Esse coco é meu, esse coco é teu, esse coco é Lia que vai Essa daqui foi seminário que a Associação de Mulheres Entendidas fizemos. A gente fez um projeto chamado Amantes da Deusa Safo. Safo, quem é Safo? Uma deusa. Né? As mulheres são deusa. Tem essa daqui que a gente reuniu a vice-prefeita na época, que veio para esse seminário da gente, o primeiro de mulheres lésbicas, né, ou bissexuais. Esse coco é meu, esse coco é teu, esse coco é Lia que vai cantar. Lia de Camaragibe, não é de Tamaracá. Pronto, tem essa daqui mesmo que marca muito a chegada, né, da noite da metamorfose. E a gente não tinha para onde ir, o pessoal era desempregado, não podia ir para a cidade, mas aqui em casa eu fazia a noite da metamorfose. Eu estou aqui, aí teve um que viu e disse, ah, boazuda. Eu digo, agora não. A juventude não é um período de vida, ela é um estado de espírito, um amor, uma qualidade emotiva sobre o amor do conforto. Não é por termos vivido um certo número de anos que envelhecemos. Se envelhecemos, é porque abandonamos o nosso ideal.
Os anos enrugam o rosto. Abandonar os ideais enruga a alma. És tão forte quanto a tua fé, tão raro quanto a tua beleza. Serás forte enquanto te considerares receptivo da natureza, do homem e do infinito. Mas se um dia o teu coração for corroído pelo cinismo, que Deus então se compadeça da tua alma de velho. Bom, gente, eu achei interessante trazer esse registro, porque não é incrível, Paulo? Nossa, altas festas, altas festas. Mas não era só pela festa, entende? Era um espaço em que as pessoas poderiam expressar as suas subjetividades e viver, não é? De uma forma tranquila, sem repressão, sem medo. E ela construiu, ela sedimentou todo esse espaço em Camaragibe. E, lógico, com o tempo isso foi se estendendo para Pernambuco. E eu prometo a vocês que na próxima aula eu vou trazer as reverberações de Josenita Duda dentro do Nordeste. Vocês vão ver, vocês vão ver. E Naê, coloca para mim o negócio de passar aqui. Pronto. Bom, e aí dentro da década de 80 ainda, a gente vai ter o primeiro Festival Nacional de Mulheres nas Artes. Novamente, como a gente já vem falando, muitos desses registros foram apagados. A gente não tem registros muito de foto dessas obras, do que aconteceu, de quem expôs ou quem não expôs. Temos alguns registros de revista, mas registros bem difíceis de a gente conseguir encontrar e identificar. Mas aqui a gente já tem mais ou menos um panorama dessas mulheres que se posicionaram para criar um festival com uma grandeza. Foi um festival nacional, teve participação internacional, participação de artistas já renomadas, como Anita Malfatti, por exemplo. Mas dentro desse festival não só houve a questão da exposição das obras, que eram obras de artes plásticas, teve teatro, teve música, não é? Mas elas debateram bastante sobre todo esse espaço que não era cedido para as mulheres dentro dos museus, das exposições, o quanto que as mulheres ainda, estamos falando de 82, tá? 1982, as mulheres ainda estavam brigando por espaços dentro dos espaços de arte, dentro dos museus, dentro das exposições. Vejam que olha como essa briga, né? Ela não é recente, mas ao mesmo tempo também ela já vem acontecendo já há bastante tempo. Então, durante esse festival aconteceram diversos debates, várias apresentações, somente de mulheres, obviamente, e eu trouxe esse slide realmente para marcar como que a década de 80 ela foi fundamental para reforçar a questão das identidades, mas também o posicionamento das mulheres no mundo, né? Aqui no Brasil. Falando de posicionamento de mulheres, é lógico que eu não ia esquecer, né? Porque vocês viram que eram 4 mulheres. Cheguei na quarta, que é a Cassandra Rios. Gente,
que falo? O que eu falo da Cassandra Rios, né? Meu Deus do céu. A mulher, ela produziu uma quantidade absurda de livros. E aí agora a gente está indo para a literatura, tá? Só para posicionar vocês aqui. A mulher produziu 50 livros. Não existem. Muitos deles não existem mais. Isso aí, Denise. Exatamente. A Cassandra, ela começa a escrever, o primeiro livro dela data de 1954. E o primeiro livro dela chama-se A Volúpia do Pecado. Sabe quantos anos Cassandra tinha nessa época? 16 anos. Ela escreveu o livro. Ela mandou para várias editoras. E detalhe, como ela era menor de idade, ela teve que pedir a autorização da mãe, a mãe foi junto, tal, não sei o que, ela mandou isso para várias editoras, não conseguiu. E aí ela pegou um dinheiro emprestado com a mãe, fez os livros de forma independente e começou a vender. Meu povo, 16 anos. Ela republicou esse livro 9 vezes. 9 vezes. E ela vendeu mais do que Jorge Amado e Clarice Lispector. Vocês têm noção do que é isso? E a gente não conhece Cassandra. Por que Cassandra não chegou para a gente? Né? Ela foi censurada em 62 por ofensa aos bons costumes. Depois ela assume um pseudônimo masculino para continuar a escrever. E aí, por conta disso, os livros dela passam a ser mais aceitos. Mas ela não perde a tônica. Qual era a tônica de Cassandra? Dentro da literatura, era de falar sobre o cotidiano, era de falar sobre o dia a dia, de pessoas comuns, com uma linguagem coloquial, nada difícil, rebuscado, complexo, que ninguém vai. Não. Ela escrevia de uma forma extremamente simples. Com a construção literária dela se baseava muito, ela constrói um suspense, uma coisa que tem um tom de ficção policial, que é fantástico. Você se prende, daqui a pouco você está ali. Aí, quando você olha, você já está na página 140, você fala: caramba, é, é uma escrita maravilhosa, ela consegue escrever criando as imagens, assim, mas de pessoas absolutamente comuns. E ela traz as mulheres homossexuais, as lésbicas, para um lugar do cotidiano de pessoas normais. Ah, Marcela, mas, pô, você tem lá a Luísa Azevedo, já falava sobre homossexual lá no século XIX, no Cortiço, não sei o quê. Falava. Mas todos os escritores falavam dos homossexuais como? De forma pitoresca, de forma carnavalesca, ou pior, de forma doente. E Cassandra, dentro dos seus livros, ela vai quebrando isso. Ela vai quebrando essa ideia de que essas pessoas são pessoas doentes. E ela vai humanizando esses personagens, trazendo esses personagens para a realidade, para aquilo que o leitor vive. Cassandra vendeu muito mais do que Jorge Amado, do que Clarice Lispector, enquanto esteve viva. Mas Cassandra morreu pobre, endividada, por conta da censura e do preconceito. Vejam que ela tratava, dentro das suas obras, do romance. Ela
ela por si mesma, ela não falava assim: erotismo e tal. Os livros dela, se você pegar para ler, você vai ver que os livros dela são extremamente eróticos. São mesmo. Mas ela falava que não. Por quê? Porque o erotismo faz parte do cotidiano, está na vida das pessoas. As pessoas vivem isso, sentem isso, né? E por que não colocar isso na literatura? Então, por que não colocar isso no livro? Só que aí ela faz isso como? Primeiro, mulheres sentem prazer, mulheres sentem tesão, mulheres podem falar e podem viver toda a sua sexualidade com toda a amplitude, e ainda ela vai além. Uma mulher que ama outra mulher e que vive isso. Então percebam que ela quebrou, só falando nisso, ela quebrou duas coisas aqui que a gente, estamos em 2024, que a gente vive até os dias atuais. De todos os tabus que as mulheres enfrentam, as mulheres são impedidas ou são impelidas de falar o que sentem, como se sentem e de que maneira que elas conseguem direcionar as suas subjetividades. Porque o seu corpo não foi feito para isso. A mulher não foi feita para sentir. A mulher foi feita para ser o quê? Passiva, receptiva. E ela tem que ficar ali, pronta, porém pronta. E nos livros de Cassandra, isso não acontece. Nos livros dela, ela vai colocando toda essa narrativa em cima de mulheres que vão lá e vão fazer. Nesse da Volúpia do Pecado, por exemplo, Liette vai na casa de Irês, Irês vai na casa de Liette. Elas marcam, elas se encontram, elas trocam carícias, elas fazem amor. E não tem essa parada de, vou ficar aqui esperando. É claro que o livro coloca também em xeque muito dessas questões das relações heteronormativas, né? Que é isso, né? É suspense, torna a coisa bem louca, assim, mas você vê o protagonismo da mulher na história. Isso incomoda. Isso incomodava, e isso continua incomodando. Não é? Bom, aí acho que agora eu vou passar para Nayara. E aí, eu acho que a Marcela trouxe muito essa questão, né, da mulher escritora dentro do mercado editorial, né, ou melhor, da mulher escritora fora do mercado editorial, né, acho que é essa a questão, né, de como as mulheres, né, não são lidas porque, né, as editoras não publicam e todo esse machismo, né, dentro da literatura. E também, anteriormente, trazendo esse machismo dentro do mercado de arte, que é muito forte. É engraçado, assim, eu tenho uma dinâmica que às vezes eu faço em aula, né, quando eu vou falar dessa invisibilidade das mulheres artistas, que eu chego, né, nas turmas e aí eu falo, me fala o nome de 5 mulheres artistas. Eu já fiz essa dinâmica mais de 10 vezes, assim. Nenhuma, e em vários lugares, né? Já fiz no Mato Grosso, já fiz, né, em diversos lugares do Rio, já fiz, né, em turmas online, e nunca, né? A não ser que seja um curso específico de arte, né? Quando eu estou dando aula numa graduação de arte, aí tudo bem. Mas assim, né, quando a gente está lidando com pessoas fora, né, desse métier da arte, as pessoas nunca conseguem trazer 5 artistas mulheres. 5, não é 10, não são 8, 5, né, e rapidamente você consegue aí 5 homens. Então essa quer falar, Marcelo?
Então, eu só quero falar o seguinte, que no canal do YouTube Arte com Marcela Klein, a gente tem mais de 100 vídeos e são só sobre mulheres. Então, você não vai ter só 5 mulheres, vai ter muito mais. Tá bom? Beijo, tchau. Justamente. A gente começou essa pesquisa sobre mulheres artistas justamente por causa disso, né? Porque tanto eu como a Marcela, né? Marcela graduada em artes plásticas, eu formada em história da arte, a gente viu poucas mulheres ao longo da nossa formação, comparado, né, ao nível de homens artistas que a gente estudou. Então, por isso, a gente resolveu começar essa pesquisa, né, de pesquisar a história da arte a partir das mulheres. E eu acho que um trabalho que fala muito, né, sobre essa invisibilidade, né, que o sistema traz aos grupos vulnerabilizados, sejam as mulheres, sejam as pessoas LGBTI+, né, a gente pode colocar também, né, a Denise falou que exatamente. A gente pode colocar também aí, né, as pessoas negras, né, os artistas indígenas, né, estão ganhando visibilidade há pouquíssimo tempo, não tem nem 10 anos. Então, e eu acho que um trabalho que fala muito bem sobre isso e que é bastante forte é esse trabalho da Ishi Garbas. A Ishi Garbas, a gente até já trouxe uma outra obra dela aqui. Ela é uma artista, né? Uma mulher trans. Ela vai fazer a cirurgia, fez a cirurgia de transição de gênero. Então, dentro desse aquário com formol, ela vai colocar os testículos. E ela vai batizar esse trabalho de Itmidêmia. Bastante forte, né? Mas agora vamos entender, porque é um trabalho que ele é referencial, ele faz uma referência ao Damien Hirst. Então, para a gente conseguir compreender ele, a gente precisa conhecer o trabalho do Damien Hirst, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, esse aqui é o Damien Hirst, ele é um artista inglês, sei lá, bilionário, trilionário, ele já teve na lista Forbes dos 5 homens mais ricos do mundo. E ele fez esse trabalho, né, The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone, né, a impossibilidade física da morte, né, na nossa cabeça. E aonde ele vai, né, aqui eu trouxe esse exemplo do tubarão, ele faz também com alguns outros animais, colocar esses animais, aqui é um tubarão, né, não é um tubarão branco, acho que é tubarão tesouro. E ele vai colocar esse tubarão dentro desse tanque com formol. E essa é a obra de arte dele, né? Mas quando a Ishi Garbage faz esse trabalho, ela está não exatamente criticando o Damien em si, mas o que ele representa. Então, é um homem branco, inglês, extremamente rico, que tem dinheiro para fazer a obra que ele quiser, pescar um tubarão e botar num tanque de formol. Fazer uma cabeça cravejada de brilhantes ali, ó. Aqui eu trouxe à direita uma outra obra dele em que ele pega uma caveira, né, e esculpe ela com diversos diamantes. Porra, muita coisa, né? Então, quando a Ishi Garbage ela faz esse trabalho, né, e aí no seu aquário ali, né, com os 2 testículos da transição de gênero, ela vai justamente criticar isso, o que o Damien Hirst representa, né? Esse sistema de arte, né? Onde os artistas que entram para a história, né? São homens brancos, europeus. Inclusive, quando a gente para, né, para analisar, né, o mercado de arte, se a gente olhar ali, predominantemente você tem homens, né, pessoas brancas. Então, eu quis trazer esse trabalho porque eu acho que ela traz muito essa questão do sistema de arte, né, do machismo, né, das pessoas que pertencem a grupos vulnerabilizados não terem essa, né, essa possibilidade de
participar de grandes exposições, de estarem em livros de história da arte, né? Tanto que é por isso que a gente começou a pesquisa, eu e Marcela, né? Porque era muito difícil você ter o acesso a essas mulheres, então a gente falou, não, vamos fazer uma pesquisa então e dar visibilidade para essas artistas. E aí eu quis trazer esse trabalho que eu acho que ele pega muito nesse ponto aí. E dando sequência aqui, né, aos anos 80. Então, aqui, só para trazer de uma maneira generalizada, né, depois eu volto aqui para o Brasil, os anos 80, ele é um momento muito significativo para o movimento de arte, né? Ele vai representar uma mudança de ciclo. Movimento de arte não, gente, desculpa, do movimento LGBTI+. Ele vai representar uma mudança de ciclo muito grande. Então, por quê, né? Porque nos anos 80 começa a epidemia da AIDS. E aí, aqui, para exemplificar, eu trouxe essa foto, né, de uma manifestação do Action Up, onde eles vão falar, né, AIDS, nós precisamos de pesquisa, não de histeria. E aí, aqui eu trouxe uma outra imagem, né, de um protesto do Action Up. O Action Up vai ser um movimento muito importante, né, de luta aí, né, contra o HIV. Esse movimento ele vai nascer nos Estados Unidos, mas depois ele também vai se propagar em outros lugares do mundo. O movimento da França, né, do ACT UP, também vai ser bem forte. E aí é muito importante a gente entender esse contexto, né? Eu acho que agora a gente até, enfim, consegue visualizar a epidemia, né, de uma forma ainda muito visceral, porque a gente acabou de sair de uma. Mas você imagina, né? Olha os impactos, né, da epidemia de Covid que a gente acabou de ver. Agora você imagina uma epidemia que, a princípio, acreditava-se que ela era uma epidemia que só contaminava, né, pessoas LGBTI+, né, então, assim, o grupo que o HIV contaminava era só LGBTI+, em um país onde você não tem um sistema público de saúde. Não é que nem o Brasil que a gente tem aí, né? A maravilhosa Fiocruz que desenvolve pesquisas de medicamento gratuito, né, para pessoas com HIV aí há anos. Inclusive, quem quiser saber mais sobre isso, tem uma timeline linda lá na Fiocruz falando de todas as conquistas da medicina. E então, o ACT UP vai ser um movimento que ele vai começar afrontar, né, o governo e pedir por medidas. Ele é um movimento que ele existe até hoje. E, a princípio, né, por medicamentos, testes, depois vão entrar outras questões do movimento, né, como acesso gratuito ao medicamento, depois, né, para que o foco, né, do combate ao HIV seja a saúde, né, e não o benefício, o lucro da indústria farmacêutica. Então, e o ACT UP é um grupo assim fundamental e é muito interessante porque vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem, né? Então, quando a gente olha, né, para esse protesto, o ACT UP, ele, assim, revolucionou a maneira de se fazer protesto no mundo, assim, ele é uma referência. Se hoje a gente pega, né, diversas manifestações onde a gente tem, né, cartazes criativos, teatro, né, você pode ter certeza que a origem disso é no ACT UP, que bebe um pouquinho lá da fonte do Gay Liberation Front, que a gente já viu aqui, que foi aquele movimento curto pós-Stonewall, que já tinha ali um início de uma teoria queer. Mas eles vão ser fantásticos, assim, porque eles vão se utilizar muito das artes cênicas. Então, né, as manifestações elas são muito cênicas. A arte gráfica elaboradíssima. Então, eles vão revolucionar a maneira de se fazer protestos com a arte ali. Inclusive, a partir deles, né, do grupo Furries, vou deixar para falar isso daqui a pouquinho, me atropela.
E dentro do Action Up, essa questão, né, da arte, das artes cênicas, das artes gráficas, ela vai ficar tão forte que vai surgir um próprio coletivo de arte dentro do Action Up, chamado Grand Fury. Esse, inclusive, está tendo uma exposição deles no MASP, eu pretendo ir, espero conseguir. Exatamente, Denise. Porque o SUS ele surge, né, pós movimento constituinte, né, pós 88. Mas então, voltando aqui para o Grand Fury, então ele vai ser um coletivo de arte que vai surgir dentro do ACT UP. E aí eu vou ler aqui a descrição deles. Eles vão atuar de 88 a 95. Aqui na direita, né, ali na parte verde do slide, a gente tem os nomes, né, dos integrantes fundadores, alguns dos integrantes né, que participaram por mais anos, com maior visibilidade, mas é um grupo bastante grande, assim, né? Outros artistas também colaboraram ao longo de todos esses anos. E aí eles se definem assim: um bando de indivíduos unidos na raiva e comprometidos a explorar o poder da arte, para acabar com a crise da AIDS. Seus membros recusavam-se a assumir como artistas ou a aparecer como criadores individuais e desejavam escapar dos espaços de arte consagrados. Então, aqui, eles vão usar da arte como protesto. E, inclusive, um debate, né, que hoje a gente tem bastante sobre essa relação entre arte e ativismo, né, que alguns chamam de artivismo. Esse debate ele surge com o Grand Fury, quando o Grand Fury ele faz uma apresentação na Bienal de Veneza. Porque o Grand Fury, né, se define como um grupo de protesto que usa da ferramenta da arte, não como um grupo de arte, e aí, quando ele vai para a Bienal de Veneza, que é um espaço de arte, tem todo esse debate. E esse debate ainda não está fechado, não, né? Volta e meia, a gente continua discutindo essas questões. Só para vocês entenderem o nome, o Grand Fury, ele é um nome de um carro, mas também significa grande fúria, e é o carro que era utilizado, né, pela polícia de Nova York nesse período. Então, ele também tem essa afronta direta aí ao Estado. E aí, gente, o trabalho deles é incrível, é incrível. Vamos começar por esse aqui. Deixa o registro mostrar. A noção que eles têm de semiótica, de artes gráficas, né? A noção de composição, apropriação dos meios de comunicação, é um trabalho muito inteligente. E aqui eu trouxe essa imagem, né, que uma coisa que eles vão fazer, assim, eles têm muito essa noção de semiótica, né? Quais são as imagens que os Estados Unidos consomem? Né? Qual o apelo emocional das imagens que estão muito presentes, né, no inconsciente do americano? Eles usam disso, né, essa noção de teoria da imagem, de uma forma brilhante, assim. Então, nesse primeiro momento aqui, eles vão utilizar muito da imagem de soldados, porque os Estados Unidos, né, tem muito principalmente, né, na Guerra do Vietnã, vai se popularizar muito, né, essa comoção pela morte de soldados, né, e o soldado que morre ali na guerra, né, como o herói nacional. E então, a princípio, né, eles vão utilizar aqui dessas imagens de soldados para fazer referência às pessoas que estavam morrendo de HIV nos Estados Unidos. Então, né, trazendo, né, essa relação. Então, vocês, né, valorizam aí os soldados e deixam a população contaminada com HIV morrer? E aí eles fazem essas imagens aonde eles pegam, às vezes, algum político, às vezes alguma frase, né, que faz parte ali, né, das ideias populares sobre o HIV que estão circulando no momento. E eles criam essas imagens fantásticas, né, aonde eles pegam é lápide o nome disso? Né? Eu fiquei em dúvida entre lápide e epitáfio, mas epitáfio é o que está escrito, né? Isso é uma lápide.
Então, eles pegam e eles constroem essa lápide como se fosse aquela mesinha do parlamento. No Brasil, a gente tem isso, inclusive, né? Quando a gente vê os deputados falando, não tem essa mesinha, né, do parlamento. Então, ele pega essa mesinha do parlamento e transforma numa lápide, né? Fazendo essa provocação, né? De que a população está morrendo, vocês não estão fazendo nada. E aí eles vão pegar e vão fazer esse trabalho brilhante aqui, né? Aqui, por exemplo, eles colocam um cirurgião e aí na lápide eles escrevem, né? Costumávamos odiar bichas emocionalmente. Agora temos um bom motivo. Cirurgião anônimo. E aí eles fazem, né? Tanto frases que são populares, mas que não pensamentos, né? Que não é de ninguém específico, que são ideias que circulam na época, mas também fazem isso mais direcionado, como a gente vê aqui, né? Com o Jerry Falwell, que era um parlamentar televangelista, né? Um parlamentar, né? Que tinha programas evangélicos na TV, e que diz o seguinte, né? A AIDS é o julgamento de Deus sobre uma sociedade que não vive as suas regras. Essa é uma fala que ele vai fazer, e aí eles constroem essa imagem, colocando essa fala, né, numa lápide, e a imagem do Jerry ali. Esse é um pensamento que vai circular muito, né, no princípio do HIV, de você colocando o HIV como um lugar, né, como se isso fosse, né, um castigo de Deus, como se o HIV fosse um castigo de Deus para as pessoas LGBTI+. Esse discurso vai ser extremamente comum nesse período, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. E aí, né, que eles pegam, né, o presidente dos Estados Unidos e aí colocam, né, entre aspas, e um vazio. Porque o presidente dos Estados Unidos não estava se posicionando, né? Também não estava construindo políticas públicas para as pessoas com HIV, para o atendimento. Então, eles colocam aí, né, a lápide e o silêncio do Ronald Reagan ali, dizendo: olha, o seu silêncio está provocando morte. E aí, né, nessa mesma tônica, eles lançam, né, a campanha Silêncio igual à morte, né? Trazendo aí essa questão, né, de que os parlamentares, os políticos que não estão se pronunciando sobre o HIV também estão contribuindo para essas mortes. Dá para fazer, ó. Habilidades fotográficas aí de colagem. E aí uma campanha que eles vão fazer também vai ser o Read My Lips, onde eles vão fazer essas imagens, né, fotográficas, e aí eles dialogam muito com a publicidade. Que eles são muito sagazes, assim, eles conseguem muito pegar essas imagens, né, que fazem parte do cotidiano das pessoas e ressignificar elas. E aí ele faz o Read My Lips, né, onde eles colocam casais homossexuais se beijando. E essa é uma campanha de conscientização. Por quê? Porque estava se dizendo, né, que você pegava HIV pelo beijo. Aí, gente, olha só. Se você pega HIV pelo beijo, HIV é uma doença de pessoas LGBTI+, mas quem não pode beijar na boca? Adivinha? Então, por isso, eles vão fazer essa campanha, Read My Lips, que é uma campanha de conscientização, né? E aqui, né, outras imagens dessa campanha, onde eles também vão se utilizar aí, né, das imagens de revista. Ali, né, um exemplo de uma manifestação com uma camiseta com essa campanha.
Aí aqui eu trouxe só como exemplo, né, para a gente ter uma noção da amplitude, né, desse coletivo, né, de como eles vão chegar a vários países. Aí aquela campanha, né, With My Lips, depois dá origem a essa campanha Kissing Doesn't Kill, com o mesmo objetivo, né, beijo não mata, mas aí eles vão começar a se utilizar de grandes meios de comunicação. Isso eu acho fantástico, assim, é uma grande sacada. E aí eles vão colocar essas imagens em ônibus, em metrô. Aqui à esquerda a gente vê essa imagem, né, num aeroporto. É impressionante como eles conseguem ter esse alcance, né? Alcance até Sim, financeiro, no sentido de você conseguir colocar isso em ônibus, e, enfim. eu vou falar isso na próxima aula, mas porque aí também começa a ter um processo de organização, né? Então, aí começa a... O que é uma ONG, né? Uma ONG, ela trabalha um problema social, né, que a política não está trabalhando, para mostrar para os governantes que é necessário fazer uma política pública ali. Então, aqui a gente vai ter um processo de organização, né? Então, muitos dos coletivos, né, que vão ali, inclusive muitas vezes acolher as pessoas com HIV, né, que são expulsas de casa, entram um pouco nesse processo das ONGs. Aí esse é um cartaz dele, um dos mais conhecidos, talvez vocês já tenham vistos, né? Que fala: governo, você tem sangue em suas mãos. Gente, isso aqui é genial. E aí eles vão criar o New York Crimes. Eles pegam, né? Primeiro, assim, né? As notícias que atacavam comunidade LGBTI+, né? Trazendo ali, né? Como se né? Essas coisas todas que eu já trouxe, né? Como se isso fosse um castigo, como se eles fossem os únicos afetados. Inclusive, né, eu não coloquei aqui nos slides porque eu tive que fazer um recorte, mas eles vão fazer uma campanha muito grande também pela conscientização de mulheres héteros, né? Porque eles são a primeira pessoa a fazer as primeiras pessoas a fazerem essa conscientização, né? De que as mulheres héteros também precisam se prevenir, né? Eles focam nesse nicho das mulheres. Mas essa daqui é uma campanha que eles fazem que eu acho genial, que é o New York Crimes. Então, eles copiam todo o layout do jornal do New York Times. Eles fazem um layout idêntico, só que é New York Times. E aí, eles começam a escrever as notícias sobre HIV. E aí, tanto num sentido, né, de trazer conscientização para a população, mas também, né, provocando e exigindo atitudes do governo. Ali à esquerda a gente vê, né, que vai ter uma matéria justamente sobre aquilo que eu falei, né, sobre a questão da indústria farmacêutica. Ali, né, embaixo, olha só, eles já trazem um recorte, né, de raça, trazendo a questão, né, de como a população negra com negra com HIV está sendo tratada pelos profissionais de saúde. Aqui, né, como eu mostrei aquela campanha, né, do governo Você Tem Sangue em Suas Mãos. Aqui à direita, como eu falei, né, eles usam muito bem essas imagens populares, né? Então, na Guerra do Vietnã tinha muito essa questão, né, da guerra civil, né? Porque metade da população era contra, metade a favor. Então, essa discussão sobre uma possível guerra civil ficava muito em alta. E aí eles vão trazer ali, né? Quando o governo vira as costas para sua população, isso é uma guerra civil? Eles trazem à direita ali, né? E duas mãos se cumprimentando. E aí, o que eles fazem com esse New York Times? Eles pegam
Eles criam essas imagens, imprimem em gráficas de jornal mesmo, próprio, e aí eles vão de madrugada, abrem as caixas que estão sendo distribuídas para os jornais, trocam a capa do New York Times pelo New York Times. E aí o New York Times fica aí, né, à venda para a população dos Estados Unidos. Genial, né? Muita coisa. Eu vou encerrar por aqui. Na aula que vem a gente entra ver um pouco da perspectiva do Brasil. Gente, parece que 2 horas passou tão rápido, né? Caraca, tá ficando pouco. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Hoje voou, né, cara? Impressionante, voou. Muito rápido. Gente, ó, eu recomendo muito entrar no site do Granfuri, vou até botar aqui o primeiro slide, porque lá vocês conseguem ver todas as obras deles, que assim, é um grupo demais. Fez mais 1 hora de plantão. E eu fico só falando do Granfuri, do Darcy Penteado, eu fico às 8 horas. Se deixar, ela fica. Uhum. Gente, olha, antes da gente sair, antes de fechar a aula, quero falar 2 coisas para vocês importantes. A primeira é a lista de presença, não deixem de assinar. Tem muita gente que vem para a aula, não assina a lista de presença, e a gente precisa desse registro para poder fazer o certificado. Se você não está aqui, não assina a lista de presença, a gente não vai ter como, né, ter esse controle. Outra coisa, a nossa próxima e última aula vai ser... Beleza, Denise? A nossa última aula vai ser no dia 17 de maio. Gravaram aí? 17 de maio. Aí fala assim: poxa, tia Marcela, tá muito longe, não sei o quê. Nananã. Não, gente, dia 17 de maio, a gente escolheu como dia para fechar o nosso curso. Por quê? Porque é o dia da luta contra a homofobia. E nada melhor do que a gente ter o dia 17 de maio para fechar esse momento que a gente viveu aqui, né? Então, assim, Vai tá ser uma longe. aula Fala, meu amor, fala. Vai ser uma aula muito legal, a gente vai entrar, né, nessa virada do movimento no Brasil, nos anos 80, mas também, né, trazer as questões contemporâneas do movimento LGBTI+, trazer os artistas contemporâneos aí da cena queer. Vai ser uma aula muito legal. Vai ser babado. Então, assim, já se preparem, porque a gente vai ficar esse tempo aí nessa lacuna. Então, assim, vai assistindo os vídeos no canal, os vídeos anteriores, se sentindo saudade, vai lá, assiste. Quem tiver curiosidade para ir lá no canal para ver outros artistas também, a gente tem um vídeo da Iris Garbas. Também, quem tiver curiosidade para olhar mais lá, temos vídeos de mulheres lésbicas. Então, assim, vale a pena chegar lá também, dar uma garimpada. A pesquisa foi feita, está sendo feita ainda, né, com muito carinho para vocês. Aí é isso, minha gente.